Teleaula Parnamirim. Olá, galerinha! Mais uma vez trazemos para vocês aquela aula boa de matemática. Eu sei que vocês gostam muito dessa disciplina e hoje nós vamos trazer mais uma ferramenta para vocês. Depois de nós termos visto a parte do Teorema de Pitágoras, suas aplicações, agora vamos ver relações métricas no triângulo retângulo. Já que estamos trabalhando com triângulo retângulo, vamos dar continuidade nessa aula e espero que você fique ligadinho aí para que não perca nenhum lance dessa nossa aula. Então, nas aulas anteriores, nós falamos sobre o Teorema de Pitágoras. Reconhecer e aplicar o Teorema de Pitágoras, ok? Ou seja, a altura de uma árvore é 3 metros e ela está a 20 metros de um edifício cuja altura é de 18 metros. A pergunta é, qual a distância entre o ponto mais alto da árvore e o ponto mais alto do edifício? Isso aí, se você assistiu às outras aulas, você vai saber tranquilamente. E antes de nós podermos iniciar o conteúdo da aula de hoje, não esqueça, nós temos aqui o QR Code, onde você pode apontar o seu celular e fazer uma avaliação também do nosso trabalho. Fique à vontade e participe conosco também dessa avaliação, que será muito importante para o desempenho do nosso trabalho. Ok? Então, vamos lá. Nessa aula, você vai aprender relações métricas no triângulo retângulo. Ao final da aula, espero que esteja pronto para identificar as relações métricas do triângulo retângulo e aplicá-las na resolução de problemas. Como eu falei, é uma ferramenta que nós vamos ter aqui nessa aula, em que vocês vão aplicar em diversos problemas em que apareça também o triângulo retângulo, ok? O Teorema de Pitágoras, que também é uma das relações do triângulo retângulo, relaciona os catetos com o que, gente? A hipotenusa, certo? Como fica a fórmula? Aí vocês devem lembrar, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. E como eu falei também na aula anterior, que a soma dos catetos é igual à hipotenusa e depois é só você elevar ao quadrado todo mundo. Por isso que fica quadrado da hipotenusa igual à soma dos quadrados dos catetos. E aí, mostro para vocês um triângulo retângulo ABC. Esse triângulo ABC, estamos vendo aí várias letrinhas, mas não se preocupe que vamos identificar essas letrinhas. Vocês estão vendo que o ângulo reto está em A, ou seja, no vértice A. Se o ângulo reto está no vértice A, a hipotenusa, você pode observar que está abaixo. Sempre a hipotenusa vai ser oposto a onde está o ângulo reto, ou seja, o lado maior, ok? Então vamos identificar. Esse Azinho aí, é a hipotenusa, ou seja, esse segmento de reta que vai de B até C, nós chamamos de hipotenusa, porque é o lado maior do triângulo retângulo. Isso aí vocês já devem saber. Esse aqui é o cateto maior, ou seja, esse valor de Bzinho aí, que é o segmento que vai de A até C, nós chamamos de cateto maior, por ele ser maior do que o outro aqui, Esse Czinho é chamado de cateto menor. Ou seja, para simplificar, esse A é hipotenusa e o B e o C, Bzinho e Czinho, nós chamamos de catetos, que vocês já devem ter visto no próprio triângulo retângulo, ok? Agora, e essas outras letras, professor? Vamos trabalhar com ela. Esse HI é a altura relativa à hipotenusa. Você vai observar, estamos pegando aí, ela é perpendicular, essa altura é perpendicular à hipotenusa, ou seja, vem desde o ângulo reto e ela forma 90 graus com a hipotenusa. Por isso que nós dizemos que essa altura é a altura relativa à hipotenusa, ok? Esse M é a projeção do cateto B sobre a hipotenusa. Então, esse M é a projeção do cateto B sobre a hipotenusa. Esse N que está aqui é a projeção do cateto C sobre a hipotenusa. É como se fosse uma sombra
que tivesse aí sobre a hipotenusa, ok? Então, aí, gente, você pode, né, observar cada letrinha, né, que tem nesse triângulo retângulo colocado aí na tela de vocês. Pense bem aí para fixar, né, esse H é a altura, o B e o C são os catetos, o Azinho é a hipotenusa, o M é a projeção do cateto B, que está do mesmo lado, e o N é a projeção do cateto C. Precisamos ter esse conhecimento para que nós realmente possamos entrar nas relações métricas, porque a partir dessas letrinhas é que nós vamos trabalhar a proporção, né, nesse triângulo retângulo, ok? Então, vamos adiante. Vamos lançar aí um desafio, né, para você, depois da aula, com certeza você vai saber como responder direitinho. A chácara de Ângela tem a forma de um triângulo retângulo e as dimensões, né, indicadas na figura que vocês estão vendo aí. Qual a distância entre o portão e o poço? Aí o portão logo abaixo e o poço lá em cima. Está difícil de solucionar esse desafio? Fique tranquilo. Ao final desta aula, você estará apto a responder essa questão tranquilamente. A partir de quê? Das relações métricas no triângulo retângulo, ok? Então, vamos passar aí logo para a primeira relação. O professor falou tanto de relação, cadê essas relações? Vamos mostrar agora. Olha a primeira relação. Através da semelhança de triângulos, podemos escrever a seguinte proporção entre as medidas dos lados correspondentes. Vamos utilizar, né, a parte de semelhança de triângulos para estabelecermos essas relações. Primeiro, nós temos aí o triângulo que vocês já viram anteriormente, que é o triângulo retângulo. A partir dele, né, nós subdividimos em dois triângulos retângulos. Ou seja, pegamos o lado esquerdo, onde colocamos esse H aí, ó, para identificar. O primeiro triângulo ficou sendo como ABH e o segundo AHC. Então, quando nós temos esses dois triângulos lá, né, no caso na parte da tela aqui à direita, nós podemos observar que os ângulos, por exemplo, o ângulo A, que está lá no vértice A, ele é congruente ao ângulo que está no vértice C. Ou seja, esse ângulo aqui, gente, ó, o ângulo que está em A, ele é congruente ao ângulo que está em C. Por sua vez, o ângulo aqui em B, ele é congruente ao ângulo que está em A aqui desse lado, ok? E é lógico, esse ângulo reto é congruente a esse também que é reto. Sendo assim, gente, nós podemos aplicar nesses dois triângulos uma proporção entre as medidas dos seus lados. Como assim? Vamos organizar aqui para vocês terem uma noção melhor. Olha só, H está para N, assim como M está para H. Ou seja, estou pegando do primeiro triângulo, certo? Que é o triângulo ABH, H está para N. Olha, de onde é que vem esse H? Daqui, gente. Peguei esse H, coloquei lá. Depois, o N vem de onde? Daí, ó, do primeiro triângulo também. Em seguida, assim como, né, nós dizemos que M, que é já do segundo triângulo, está para H também do segundo triângulo. Ou seja, eu peguei, gente, lados proporcionais. Quando eu peguei o H do primeiro triângulo, veja que ele está entre o ângulo A e o ângulo reto. Mas o ângulo A, ele é congruente a que ângulo no segundo triângulo? Ao ângulo C. Por isso que do outro lado eu peguei o M. Ou seja, o H do primeiro triângulo é justamente, né, homólogo, ou seja, está praticamente, né, correspondente, não é nem homólogo, que homólogo seria a mesma medida, ele é correspondente ao M do outro triângulo. Enquanto que o N do primeiro triângulo, ele é correspondente ao H do segundo triângulo. E aí montamos essa proporção. Mas para quê, professor, essa proporção? Justamente para a gente estabelecer a primeira relação métrica. O que seria a primeira relação métrica?
vocês aprenderam, né, nos nossos últimos encontros, se eu tenho uma proporção, eu posso aplicar o quê? A propriedade fundamental, que é meios pelos extremos. Fazendo isso, h vezes h dá h ao quadrado. E m vezes n, eu deixei ali na forma m vezes n. E aí você já tem a primeira relação estabelecida. Que primeira relação é essa? Para sintetizar, o quadrado da medida da altura relativa à hipotenusa em qualquer triângulo retângulo, gente, isso acontece. O quadrado da medida da altura relativa à hipotenusa é igual ao produto das projeções dos catetos sobre essa hipotenusa. Ou seja, as projeções dos catetos são quem? M e N. E o quadrado da hipotenusa é h ao quadrado. Por isso que a primeira relação é h ao quadrado igual a m vezes n. Tranquilo? Isso é a primeira relação. Professor, precisa memorizar isso tudo? Não, basta ver a relação, de onde é que ela está saindo, sem problema, porque aí é uma ferramenta que você vai aplicar daqui a pouco em algumas questões, tá bom? Vamos lá. Segunda relação. A segunda relação, gente, eu peguei o triângulo inteiro e peguei uma parte desse triângulo. Ou seja, como se fosse só o lado direito do triângulo. Pegando o quê? A altura relativa à hipotenusa, ok? E a partir daí, eu observo também que esses triângulos são semelhantes. Por quê? O ângulo A é congruente ao ângulo H, o ângulo B é congruente ao ângulo A, certo? E o ângulo C é congruente ao próprio ângulo C também do outro triângulo. Então, como eu tenho três ângulos congruentes, então eu digo que eles, realmente, esses dois triângulos são semelhantes. Se eles são semelhantes, eu digo que as medidas dos seus lados, no caso correspondentes, são que proporcionais. Então, vamos fazer isso. Nesse caso, eu posso dizer que B está para A desse primeiro triângulo, certo? O B desse primeiro triângulo está para A, ou seja, gente, eu peguei esse aqui, ó, esse lado, que é esse Bzinho, está para A, que é esse lado aqui, ó, que é o Azinho, assim como, aí eu vou para o outro triângulo, esse M, que é justamente correspondente, olha, veja, ângulo reto e um ângulo assim com dois tracinhos. Onde é que está o ângulo reto? Aqui, ó, ângulo reto e ângulo com dois tracinhos. Aqui não era B? Então, do outro lado vai ficar quem? M. Está para quem? Ó, aqui não está entre esse ângulo e esse. Tá vendo? Ó? Um tracinho e dois tracinhos. Quem está entre um tracinho e dois tracinhos aqui, ó? É o B. No caso, seria a hipotenusa daqui. Então, nesse caso, eu posso dizer que M está para B. E assim, gente, montar uma outra relação, que seria nossa, faz parte da segunda relação, que seria o quê? B ao quadrado, ou seja, multiplicando meios pelos extremos, B vezes B dá B ao quadrado, e A vezes M, deixei no formato A vezes M mesmo, ok? Tranquilo? A partir dessa relação, da segunda relação, podemos montar outra que é semelhante a essa aí, só que agora pegando os triângulos, né, e fazendo uma outra relação bem parecida com essa. Só que agora eu vou trabalhar com outro cateto, que seria essa relação aqui, ó, gente. N está para C, ou seja, do primeiro triângulo, assim como C está para A. A mesma coisa. Peguei os lados que são correspondentes de um triângulo, ou seja, o N desse primeiro triângulo, ele corresponde ao C do segundo triângulo, do quarto triângulo, no caso. E o C do terceiro triângulo que aparece aí na tela, ele é correspondente ao A do quarto triângulo. Nesse caso aí, posso também fazer meios pelos extremos e dizer que C ao quadrado é igual de A vezes N. E essa segunda relação, gente, ela compreende essas duas fórmulas. E qual é essa relação, professor? Veja bem, o quadrado de um cateto
em qualquer triângulo retângulo é igual ao produto da hipotenusa pela projeção desse cateto sobre a própria hipotenusa, ok? Então, veja que o quadrado de B vai ser A vezes M. Esse M é a projeção de B sobre a hipotenusa. O quadrado de C, ou seja, C ao quadrado, vai ser A, que é a hipotenusa, vezes N. Quem é esse N? Esse N nada mais é do que a projeção de C sobre a hipotenusa. Tranquilo? Agora vamos para a nossa terceira relação. A terceira relação, eu também vou pegar o triângulo maior e uma parte dele coloquei aqui ao lado. E assim vou estabelecer a nossa terceira relação. Veja bem, H está para C, ou seja, H está entre o ângulo reto e o ângulo com dois tracinhos, assim como B, que está entre o ângulo reto e o ângulo também com dois tracinhos, está para A, que está entre o ângulo com dois tracinhos e o ângulo com um tracinho. Observando isso aí, eu posso também aplicar meios pelos extremos. Assim, gente, olha, eu posso dizer que A vezes H, né, igual a B vezes C. E o que é esse A e H, professor? Esse A é a hipotenusa, o H é a altura relativa à hipotenusa, e B e C, quem são? São os catetos desse nosso triângulo como referência. Então, nesse caso, eu já posso fechar a nossa terceira relação. A terceira relação é o produto das medidas da hipotenusa e da altura relativa a ela, ou seja, A vezes H, é igual ao produto das medidas dos catetos. Quem são os catetos? B e C. Tranquilinho, gente? Deu para entender? Nós não fique admirado, não. Ah, professor, essas relações podem ser... Não se preocupe, eu vou colocar agora um resumo para ajudar em todas essas relações. Se eu tenho um triângulo retângulo qualquer, eu posso estabelecer aquelas relações métricas. Quais são as relações métricas? Lá no quadro amarelo. H ao quadrado é igual a M vezes N. E H é esse. A altura, né, relativa à hipotenusa, ao quadrado, é igual ao produto das projeções, que é M vezes N. Posso dizer que também os catetos, ou B ao quadrado, ou C ao quadrado, vai ser igual a quem? A hipotenusa vezes a sua projeção. Quem é a projeção de C? É N, por isso que é N vezes A. Quem é a projeção de B? É M, então é N vezes A. Tranquilo? E a última relação que nós vimos, que é a terceira relação, a hipotenusa vezes a altura relativa a ela é igual ao produto dos catetos. E aí embaixo, que você pode pegar da segunda relação, gente, que é B ao quadrado e C ao quadrado, essas duas fórmulas que estamos vendo aí, ó, a segunda e a terceira fórmula aparecendo aí na sua tela, se eu somar elas duas, eu vou obter também a fórmula do teorema de Pitágoras, que você já deve conhecer, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Por que eu trouxe mais uma vez para vocês aqui? Porque exatamente, né, vocês precisam saber, além dessas relações, uma relação que é muito utilizada, que é o teorema de Pitágoras, tá bom? Agora vamos para os nossos exemplos para ver o que vocês entenderam. Na figura abaixo, a distância da casa à estrada é 1,2 quilômetros. Qual é a menor distância da árvore à caixa d'água? Gente, nesse caso aí, pode observar bem, né, que nós temos aqui, ó, a casa, certo? Que eu circulei. Aqui nós temos a árvore e aqui nós temos a caixa d'água. Nesse caso, eu quero saber justamente o que está aqui, ó, em vermelho, que é a distância da árvore à caixa d'água, a menor distância. Lógico que eu poderia ir pela casa, mas se formos direto, podemos encontrar, né, essa parte aí. Nesse caso, observando bem, eu tenho 1,6 aí, só que é o pedaço que vai dessa altura
até chegar ao poço. Mas eu quero da árvore. Então, eu vou chamar esse pedaço aqui de x. Sendo assim, um pedaço está x, outro está 1,6. Tenho que encontrar esse x. Qual relação que eu posso usar? Observe, as relações estão lá. H ao quadrado igual a m vezes n, b ao quadrado é m vezes a, c ao quadrado n vezes a, e assim vai indo. Nesse caso, gente, eu tenho a altura, veja que é esse 1,2, tenho uma das projeções, que é 1,6, e vou encontrar esse valor de x. Qual relação que eu vou usar? Olha só, a primeira diz que h ao quadrado igual a m vezes n. Então, se eu tenho uma das projeções e não tenho a outra e tenho h, então eu vou usar já a primeira relação de cara. Qual é h ao quadrado igual a m vezes n? Quem é h? H é 1,2. Então, peguei 1,2 ao quadrado igual a m, chamei de 1,6. Tanto faz se chamar m de x ou n, isso aí não importa. Então, nesse caso, eu quero encontrar o valor de x. Como é que eu faço? 1,2 vezes 1,2 dá 1,44 e 1,6 vezes x dá 1,6x. Posso pegar esse 1,6 que está multiplicando o x, jogar ele para o outro lado, ele vai dividindo, então x é igual a 0,9. Observe que nas alternativas aparece 0,9, mas cuidado, 0,9 é apenas a distância da árvore até a altura aí nesse triângulo. Então, nesse caso, eu tenho que fazer mais uma sominha, 0,9 mais 1,6, que dá igual a 2,5. Alternativa correta, letra A de amor. Ok? Tranquilinho, gente? Vamos para o próximo exemplo. O nosso próximo exemplo, desculpe, coloquei aí exemplo como 3, mas seria o exemplo 2. A chácara de Ângela tem a forma de um triângulo retângulo. Você já deve ter visto anteriormente no início da nossa aula. E agora, eu quero calcular a distância entre o portão e o poço. Observe bem aí que a distância que eu quero calcular é esta aqui, viu, gente? Que vai do portão até chegar o poço. Então, como é que eu faço isso? Nesse caso, eu tenho que calcular a altura. O que é que eu tenho na questão? Se eu tenho que calcular esse x aí, ó, do portão até o poço. Eu tenho um dos catetos, que é 600 metros. Observe que o ângulo reto, gente, está lá nessa parte do poço. Então, esse 600 é cateto. O 800 também, que está formando o ângulo reto, também é um cateto. E esse valor que tem aqui abaixo, que é 1.000 metros, é a hipotenusa. Eu tenho esses três valores e quero encontrar a altura. Como é que eu faço? Que relação eu vou usar? Observe aí. Tem o h ao quadrado igual a m vezes n, b ao quadrado m vezes a. Estou sempre colocando, gente, para vocês não esquecerem que problemas desse tipo, você vai usar uma dessas relações. E qual é, professor? Observe que eu tenho hipotenusa e tenho os dois catetos. Olha aí na quarta fórmulazinha que aparece. A vezes H, ou seja, a hipotenusa vezes a altura, vai ser igual ao produto dos catetos. Como eu tenho hipotenusa e tenho os catetos, eu posso tranquilamente observar esta fórmula aí. Então, vamos agora calcular a partir dela. Então, nesse caso, substituindo os valores, ó, a hipotenusa é 1.000, esse H eu chamei de x, que eu quero encontrar, o B é os 600, ou seja, um dos catetos, e esse C é 800. E aí eu tenho que 1.000 vezes x dá 1.000x, e 600 vezes 800 dá aí 480.000. Professor, como é que você achou isso? Só fazer 6 vezes 8, que dá 48, e pode colocar o restante dos zeros, que não vai ter problema no seu cálculo. Então, x vai ser esses 480.000 dividido por 1.000, e no caso, eu acho 480 metros é a distância do portão ao poço. Tranquilo?
Vamos aí passar adiante. O próximo exemplo, né, é o exemplo que nós, né, até agradecemos ao professor Iago, que compartilhou conosco esse exemplo. É um exemplo mais bem aprimorado, mais bem elaborado. Mas se nós tivermos cuidado, dá para a gente fazer tranquilamente. Observe aí esta figura e os dados do problema. Como a nossa aula é mais rápida, eu vou, né, explicar aqui e depois vocês podem voltar, né, para assistir novamente. Mas no caso, o que eu tenho aí, né, nesse problema? No caso, eu tenho 8 quilômetros, que é, diz aí, ó, uma das provas de uma gincana consiste numa corrida realizada segundo o percurso descrito na figura abaixo. Isso que eu pedi para vocês olharem para a figura. Agora vamos para a questão. Um atleta parte do ponto A, perfazendo 8 quilômetros em direção ao ponto B, que está sobre a circunferência de centro O e raio 6 quilômetros. Então, eu tenho já esses 8, que vai de A a B. Tenho também a medida aqui, ó, que vai do centro a B, que é o raio, que é 6 quilômetros. Aí, percorrendo uma vez, chegando novamente a B, ok? Chegando novamente a B, segue em direção ao ponto C e, finalmente, vai em direção ao ponto A. Sabemos que a B é tangente à circunferência e o comprimento desta é 37,68 quilômetros. Pode-se afirmar que o percurso dessa prova em quilômetros está compreendido entre, nesse caso, gente, eu tenho esse 8, tenho esse 6. Se eu tenho esses dois valores, é como se eu tivesse os catetos desse triângulo aí, que vocês podem observar abaixo. Então, o percurso, gente, vai daqui, ó, só para vocês entenderem. Vem do ponto A, circula aqui, ó, pega toda essa circunferência, chega até aqui o ponto B, ele desce e depois segue o ponto C até A. Então, vamos saber quanto é todo esse percurso. Então, eu vou encontrar logo essa parte de baixo que está pintada agora em verde, que nós vamos chamar de X, que é a hipotenusa desse triângulo AOB, certo? Pega o ponto A, vai até o centro da circunferência e vai até B. Nesse caso, vou aplicar o teorema de Pitágoras, já que eu quero a hipotenusa. Então, x ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então, pegando ali, ó, 8 ao quadrado dá 64 e 6 ao quadrado dá 36. Então, x quadrado vai ser igual a 100. X vai ser igual a 10, porque é a raiz quadrada de 100. Achei o valor de x. O que é que falta a gente achar ainda? Gente, eu tenho que achar esse ponto aí, ó, ou esse segmento que vai de B até C, que no caso é o quê? É a altura relativa à hipotenusa, observando que isso aí é um triângulo retângulo. Nesse caso, eu vou chamar de y e vou calcular pela fórmula lá, ou a primeira ou a última, no caso, terceira relação métrica que nós apresentamos. A vezes H é igual a B vezes C. No caso, o A é a hipotenusa, que é 10, o H é o Y, que é a altura, igual a B. Quem seria o B? B é o 6, que é um dos catetos, e o C é o outro cateto, que é 8. No caso, vai ficar 10y igual a 48, y é igual a 48 dividido por 10, e y é igual a 4,8, fazendo as nossas continhas. A partir desse conhecimento, só falta eu ter o quê? A medida que vai de C até A. Se eu pegar o triângulo ABC, eu posso encontrar esse cateto facilmente. Para nós podermos adiantar, que a aula já está quase no final, eu posso identificar aqui, em casa vocês fazem o cálculo para ver se dá realmente esse valor. É 6,4. Aí agora, para fazer todo o percurso, eu tenho esse 6,4, eu somo com 4,8, que é a medida de y, somo com o comprimento da circunferência, que a questão está me dando aqui, ó, 37,8, ou seja, peguei essa medida, 6,4. Peguei essa medida aqui de y, que vai daqui para cá, que é quem? 4,8.
Peguei a medida do comprimento, que é 37,68. A questão está me dando bem aqui, ó, gente. E depois peguei o 8, que é daqui, ou de A para B. Somando toda essa turma aí, ó, somando cada um deles aí, nós obtemos 56,88. Que a alternativa correta é a letra A, ou seja, está entre 56 e 57. Tranquilo, gente? Facinho a questão? É claro que ela pode ter dado um pouquinho mais de trabalho, mas espero que vocês tenham entendido. Agora, eu deixo como sugestão de atividades para vocês, é a página 212 do livro A Conquista da Matemática 2018, do 9º ano. E eu digo a vocês, a todos, fiquem com Deus, aproveite bem essas nossas aulas, estude muito, ok? Um abraço do vosso professor FJ e até a nossa próxima aula.